Governador Cleiton, presbítero Marco, que vieram juntamente comigo. Que Deus possa abençoar cada vez mais os irmãos no nome de Jesus. Também a todos os pastores, todos os obreiros da casa, todos os irmãos, todos aqueles que saíram de seus lares e se achegaram aqui nesta noite para poder estar recebendo a bênção de Deus. 1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 30, diz assim a palavra do Senhor. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. De novo. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Amados, podemos assentar em nome de Jesus. Nós vemos a passagem de 1 Reis, dizendo um pouco sobre a vida do profeta Elias, ao qual foi um homem de Deus, que passou por perseguição, passou por aflição, passou por momentos de angústia, e no momento em que Deus o chamou, convocou, ele se manteve de pé para fazer a obra dele. Nós vemos que Elias, ele se apresenta diante de Acabe, ao qual estava junto com Jezabel, e nós vemos que ali ele pôs-se diante para poder fazer a obra de Deus. Nós vemos que muitas das vezes nós somos perseguidos, nós somos até mesmo caluniados, ou até mesmo se levanta o inimigo, o inferno para contra nossas vidas, mas nós sabemos e confiamos que maior é o Senhor, nosso Deus, que está conosco, do que aquele que se levanta contra nossas vidas. Maior é o nosso Deus que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, do que aquele que está no mundo intentando contra nós. Nós vemos aqui, a partir do versículo de número 22, Elias indo contra os profetas de Baal. Ele se coloca na posição e ali ele faz, pois, um algo contra os profetas de Baal. Ele afronta os profetas de Baal, que tanto estava afrontando o nosso Deus. Nós vemos que ele ali, ele fez-se, pois, a se colocar contra todos aqueles 450 profetas. Nós vemos que um único homem sendo fiel para com Deus, ele foi contra 450 profetas de Baal e prevaleceu, não por ele mesmo, mas pelo Deus que estava na vida dele, o Deus que proveu no momento em que ele estava passando fome, passando aflição, o Deus que manteve, pois, o livramento na vida dele, o mesmo Deus que avivou, pois, a vida dele, e ele esteve de pé adorando a esse Deus. Amados, mesmo que nós passemos por momentos de adversidade em nossas vidas, mesmo que pareça que na nossa despensa vai faltar, mas somente confia, porque Deus, ele tudo provê, em todas as áreas de nossa vida, Deus, ele provê e ele responde. Quanto mais nós buscamos a ele, quanto mais nós estamos na vontade dele, mais ele responde, pois, ao povo dele, mais ele nos responde e nos reveste em nome de Jesus. Amados, nós vemos aqui que se passa muito tempo e os profetas de Baal, eles acabam por ali se mutilando, gritando, se esperneando para poder chamar a atenção de Baal. Mas nós vemos que o profeta Elias, quando um homem de Deus, ele se coloca na posição que Deus o chamou, assim como ele tem nos chamado e tem convocado a muitos aqui nessa noite a se colocar na posição, a se colocar de pé, realmente naquilo que ele dá vontade dele, na dependência dele. Nós vemos que Deus, ele imediatamente nos responde. Amados, pode até parecer que Deus, ele não vai nos responder, pode até parecer que ele está calado, mas ele responde até mesmo no silêncio, até mesmo quando parece que ele não vai nos responder. Glória a Deus. E nos dá a vitória, nos dá a bênção, nos dá o livramento e nos reveste, nos dá a unção da parte dele, para que nós possamos prosseguir e continuar adiante. Aleluia. Mas nós vemos que chega um determinado momento, é como se Elias virasse e dissesse: olha, acabou a palhaçada. Vocês muito espernearam, muito fizeram, mas agora é a vez de realmente o verdadeiro Deus responder com fogo. Responder com fogo do alto. Ele vai, a primeira coisa que ele decreta: vamos restaurar o altar. Amados, para que Deus possa descer com a unção dele, para que Deus possa descer no revestimento dele, nós devemos dia após dia repararmos
o nosso altar na presença dele. Porque em altar que não está reparado, Deus ele não opera. Em altar que está de qualquer maneira, Deus ele não opera. Mas quando nós reparamos no altar, na presença do Senhor, Ele faz as obras dele em nossas vidas. Glória a Deus. Nós vemos que esse mesmo Deus, Ele responde com fogo. É feito tudo aquilo que Deus havia ordenado desde a antiguidade. Assim Ele faz. Muitas das vezes o povo lá de fora fala: mas esse povo quadrado que vive aí desse jeito, assim, e não quer se modernizar. Não queremos nos modernizar, mas nós estamos aqui somente seguindo o padrão dos céus, somente seguindo aquilo que Deus ele nos instruiu, aquilo que Deus ele nos chamou para poder fazer. Então pode esse mundo se levantar contra nós, mas maior é o nosso Deus, e responde até hoje em nossas vidas. Aleluia, e nos reveste para que nós possamos passar as adversidades na presença dele, em nome de Jesus. Jesus. Nós vemos que vai se passando o tempo, e ali o povo fica até mesmo, eu conjecturo que o povo fica ali até mesmo embasbacado, fica olhando ali sem entender nada. Mas por que ele está falando? Para poder consertar o altar. Mas é porque quem está na presença de Deus sabe que o altar, para que se venha arder o fogo continuamente, ele precisa estar conforme o querer e a vontade de Deus. Aleluia. Então nós vemos que ele manda trazer 12 pedras, simbolizando as 12 tribos, manda derramar água. Irmãos, eu creio que os irmãos, sejam os que já fazem parte e os que não fazem parte, mas aonde tem água pega fogo? Não. Aonde tem água não pega fogo. Então ele pede para que descessem talhas de água para que pudesse encharcar aquele lugar. Então nós vemos que ele simplesmente levanta um clamor a Deus. E aí nós vemos, irmãos, esse mesmo Deus que responde com fogo. Esse mesmo fogo consumidor, o mesmo fogo purificador, o mesmo fogo que desceu em Atos 2. Nós vemos que esse fogo, o fogo do nosso Deus, aleluia, ele vem descendo. E assim como ele clama, instantaneamente, Deus ele responde com fogo e consome o holocausto. Amados, se nós soubéssemos, pois, a importância de estarmos com a vida no altar de Deus, como sacrifício vivo no altar do Senhor, porque nós vemos que em Hebreus diz que Deus é fogo consumidor. Nós vemos que em Gênesis 15, Deus ele faz uma aliança com Abrão através de fogo. Nós vemos que em Êxodo 3, ele chamou a atenção de Moisés a partir de uma sarça de fogo. Nós vemos que em Êxodo 13, ele estava ali conduzindo o povo como uma coluna de fogo. Nós vemos que em 1 Reis 18, esse mesmo Deus, ele responde a Elias com fogo. Nós vemos que em 2 Crônicas 21, ele responde a Davi também com fogo. Esse mesmo fogo que ardia, ele ainda arde em nossas vidas. Esse mesmo fogo que purifica ainda está aqui neste lugar para poder purificar, para poder salvar, para poder estar agindo na minha e na tua vida. Essa mesma bênção que Deus havia provido lá atrás, ele também pode prover na tua vida nesta noite. Glória a Deus. Em Atos 2 nós vemos que Deus ele responde com fogo, porque João Batista já havia dito: eu posso batizar com água, mas aquele que vem após mim, esse batizará com o Espírito Santo e com fogo. E nós vemos que em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, esse mesmo Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que estava lá no céu, deixou a sua glória, desceu por mim e por você. Ele foi ali e esteve prometendo: olha, eu estou aqui, mas estará um dia que vocês deverão estar reunidos, para que assim eu possa vir revestivos com o Espírito, revestivos com o fogo do alto, para que assim se
deles o chamado. Aleluia. Mas nós vemos que, para que o chamado do Senhor venha se cumprir em nossas vidas, nós devemos estar no aprisco do Senhor. Aleluia. Para que o chamado do Senhor venha se cumprir em nossas vidas, nós devemos estar nos rendendo aos pés do Senhor. Para que assim Deus possa cumprir o querer e a vontade dEle, nós devemos estar buscando os pés do Senhor. Sabe por que eu não estou falando das mãos, irmãos? Porque as mãos falam somente de autoridade, de poder. Mas quando nós buscamos os pés do Senhor, nós buscamos humildade, nós buscamos comunhão, nós buscamos cada vez mais estarmos no querer e na dependência. Aleluia. Porque quando Ele está nas nossas vidas, quando Ele está, assim como Ele esteve ali com os discípulos no barco, mesmo que calado, mesmo que parecia que Ele nem estava mais ali, mas nós vemos que quando Ele se manifestou, o mar teve que se acalmar, o vento teve que passar. Aleluia. E assim a natureza, o mundo teve que ouvir. Pela primeira vez, o leão da tribo de Judá sobre essa terra. Ele foi como ovelha muda ao matadouro. Mas ele retornará. E na sua coxa estará escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Toda língua deverá exaltar o santo nome dele, todo joelho se dobrará. Mas por que você iniciou em 1 Reis falando de Elias e está passando para Jesus Cristo? Porque o mesmo fogo de Deus que estava com Elias, que foi a resposta para Elias, é esse mesmo fogo que é a resposta para mim e para a tua vida. O fogo que purifica, Aleluia. o fogo que sara, o fogo que transforma, o fogo que traz aqui não um assolamento, não para que nós venhamos a correr, não. Glória Mas nós a Deus. somos vasos de barro na mão do oleiro. Após sermos moldados, nós vamos para o forno, para a fornalha, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego estiveram na fornalha, e ali esteve com eles o quarto homem. Este quarto homem é esse que está aqui neste momento, nessa casa, neste lugar, para estar transformando a tua vida. Glória a para estar Deus. transformando Aleluia. a tua história, para estar transformando os teus passos e assim te revestindo com o poder do alto. Aleluia, Deus. E que esse fogo ele não se apague, que esse fogo ele venha multiplicar e venha aumentar dentro dos corações. Sabe, esse mesmo fogo que você teve uma experiência de hoje, esse mesmo fogo que revelou, esse mesmo fogo que falou sobre a tua vida hoje, é esse mesmo fogo que quer te purificar, é esse mesmo fogo que quer te salvar, é esse mesmo fogo que quer mudar a tua história e te tirar como cativo do inferno e do pecado, e te trazer das trevas para a maravilhosa luz. É esse mesmo fogo que em Levítico 6 diz que no altar arderá o fogo continuamente e não se apagará. E esse mesmo fogo está entre nós, esse mesmo fogo está aqui para poder falar comigo e contigo. Amados, que nós possamos nos render continuamente ao nosso Deus, que nós possamos continuamente estarmos dependentes do Senhor, porque Ele já tem falado e vai falar e operar cada vez mais. Mas para que Ele venha cada vez mais operar na minha e na tua vida, nós devemos descer e nos humilhar perante Ele. Nós devemos descer e preparar o nosso altar para junto dEle, para que assim Ele venha fazer cada vez mais e multiplicar as bênçãos dEle, para que assim a unção dEle venha sobre nossas vidas e para que nós possamos entender que este é o mesmo Deus que falava ontem, hoje e dirá falar cada vez mais eternamente em nossas vidas. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E para que nós possamos somente nos humilharmos, nos entregarmos, porque Ele está aqui nessa noite. Aleluia, Deus. Então nós vemos que esse mesmo Deus que respondeu com fogo com Elias é o mesmo Deus que tem os seus olhos como chamas, como que de fogo.
É esse mesmo Deus que resplandece. É esse mesmo Deus que ilumina mais do que o próprio sol. É esse mesmo Deus, é o mesmo Cristo do passado, que é no presente e será no nosso futuro, que resplandece com a tua glória e com o teu poder. Vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Estavam ali caminhando no meio do dia, e Paulo estava ali pronto para poder querer tragar coisa da igreja do Senhor. Mas nós vemos que uma luz veio sobre ele, mais forte do que a luz do sol do meio-dia. Que luz que é essa, irmãos? É a luz do fogo na chama da glória de Deus. É a luz do Senhor que resplandece na minha e na tua vida, se nós estivermos cada vez mais no querer, na vontade dele, buscando em oração, buscando em fervor, buscando não sendo morno, mas sim cada vez mais fervorosos na presença dele. Esse mesmo fogo que ele nos concede, esse mesmo fogo que vem ardendo, esse mesmo fogo que já visitou muitas vidas aqui nesta noite. Esse fogo ele quer fazer morada continuamente. Aleluia, Deus. Ele não quer arder somente um momento na tua vida. Ele quer arder continuamente sobre o altar, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu marido, sobre a tua esposa, sobre os teus filhos, sobre a tua vizinhança. Então somente abra o teu coração, porque ele está à porta batendo. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a voz e abrir a porta, ele entra na casa, ceia contigo e você ceia com ele. E ali receberá até o Glória a Deus. Ouvirá do Senhor: vinde benditos de meu Pai, tomai por herança tudo aquilo que eu vos tenho prometido desde a fundação do mundo. Existem muitos na geração atual que não têm acreditado, que não têm dado valia, que não têm dado valor à palavra de Deus. Mas nós vemos que a palavra de Deus não mesma diz que é só ela que salva, que é só ela que cura, que é só ela que é a palavra viva, que é a fonte de água viva para nossas vidas. É a palavra do Senhor. Tem muitos que têm negado a palavra do Senhor, tem muitos que não querem mais buscar o fervor que está na palavra do Senhor, mas é a palavra do Senhor que nos transforma, é a palavra do Senhor que nos aviva, que nos dá unção da parte de Deus. Aleluia, Deus. Se nós queremos unção, nós devemos obedecer a Deus. Se nós queremos realmente autoridade da parte do Senhor, nós devemos buscar cada vez mais os rendermos aos pés do Senhor. Assim como Elias esteve ali contra aqueles 450 profetas de Baal, mas 400 profetas de Aserá que estavam junto lá, e para aquele povo era a esposa de Baal. Nós vemos que com tudo por cima, nós vemos que ele estava basicamente contra 850 pessoas, 450 adoradores de Baal, mais 400 de Aserá. E mesmo assim, um homem que esteve com o fogo de Deus na vida dele, um homem que passou por perseguição, assim como nós estamos passando, vamos passar sim, porque a perseguição, ela vem mesmo, mas ela não vem para poder nos matar, não. A perseguição ela vem para nos forjar, ela vem para forjar nosso caráter mediante o Senhor, ela vem para poder forjar quem nós somos perante Ele. Quanto mais aumenta o fogo da fornalha, mais nós estamos na presença do Senhor. Quanto mais nós estamos levantando coisas contra nossas vidas, mais o Senhor, Ele se levanta contra os nossos inimigos, não por vingança, mas porque Ele é nosso Pai, porque Ele é nosso Deus, ao qual nos protege, e está com o teu braço estendido, com a tua mão aberta, para nos abençoar e nos livrar das adversidades do maligno. Então que nós possamos somente entendermos e compreendermos que Ele está aqui para poder escrever novas histórias, para escrever novos caminhos, para fazer de você, seja homem, seja mulher, profeta e profetiza sobre a face dessa terra, te chamando das trevas para a maravilhosa luz, te chamando para estar trilhando os caminhos do Senhor. Então que nós possamos somente estarmos com a nossa vida no altar do Senhor, porque se nós estivermos com a nossa vida no altar reparado, e nós como holocausto vivo, mas como assim holocausto vivo? Quer dizer que eu vou ter que ficar me mutilando como aqueles que estavam ali? Não. O holocausto vivo é quando nós abrimos nosso coração, nós estamos de joelhos dobrados, quando nós estamos olhando para o céu, quando nós olhamos para o lado, não vemos mais resposta da parte do homem, mas quando nós olhamos para o céu e nos entregamos a nossa vida a Deus, Aleluia. quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo,
sabemos que é Ele quem responde, que é Ele quem age em nossas vidas. E esse fogo que nos consome, Ele não nos consome para estar nos consumindo, para estar nos desfazendo, não. Ele vem para poder nos purificar e para poder nos trazer cada vez mais para próximo dEle, para cada vez mais nós estarmos junto com Ele, assim, trilhando um caminho que nos leva para o céu. Ah, mas esse caminho é complicado, esse caminho é estreito demais, esse caminho é muito cheio disso e daquilo. Mas é melhor nós estarmos negando os nossos querer, a nossa vontade aqui embaixo, e estamos vivendo a eternidade. Muito pouco se tem falado da eternidade aí fora, irmãos. Muito tem se falado de oba-oba, de eba-eba, somente das coisas deste mundo. Vamos fazer uma festividade para cá, e para isso, para aquilo, não, mas não tem se falado mais do céu. Falam do céu como se não existisse, falam do céu como se fosse algo, como se fosse um mito. Mas nós vemos que o céu é verdadeiro, ele é real. E assim como o céu ele é real, nosso Deus ele é real. E Ele age até nos dias de hoje para que esse céu. Aleluia! Quando nós entregamos a nossa vida nas mãos dele, Ele faz a obra dele em nossas vidas. Glória a Deus! Que estavam no mundo de prostituição, das drogas, que estavam ali no tráfico, nós vemos que Deus ele tem um encontro com eles e faz uma mudança grandiosa na vida deles. Transforma como se fosse da água para o vinho. Aleluia, Tira Deus! aquela vida simplesmente daquilo que o inimigo tinha e coloca no que ele na vontade dele. Esse mesmo Deus ainda está agindo e agirá na vida. Glória a Deus! Somente basta que entreguemos cada vez mais as nossas vidas no altar do Senhor, porque Ele está respondendo e responderá cada vez mais com fogo, e 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 com fogo. Então nós possamos cada vez mais estarmos somente olhando para o alto e dizendo: o Senhor que é o nosso Deus, o Senhor que é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Eu creio, meu Senhor, que o Senhor estará respondendo com fogo. Papai, porque o Senhor ainda é o mesmo e não mudou, e não mudará. O que muda é o ser humano, mas Deus continua sendo o mesmo. O que muda é a incredulidade do ser humano, mas Deus ele ainda tem poder e continuará tendo poder para poder sarar, para poder mudar vidas, para poder tirar do cativeiro, para poder mudar histórias, para poder revestir com o poder dele. Esse é o nosso Deus, ao qual livra, ao qual sara, ao qual cura, ao qual liberta, ao qual transforma e leva para o céu para aqueles que estão no querer na vontade dele. Então nós possamos cada vez mais nos arrependermos e estarmos buscando, porque esse mesmo Deus que já falou, que já operou aqui neste lugar, quer continuar operando na vida de cada um. Esse mesmo Deus que já respondeu com fogo, Ele quer continuar respondendo continuamente, incessantemente na tua vida, com esse mesmo fogo, com esse mesmo fogo vindo do alto, com esse mesmo fogo vindo de Deus. Então que assim nós possamos cada vez mais estarmos com o nosso coração aberto, para estarmos recebendo, pois o querer é a vontade do Senhor em nossas vidas. Que assim os irmãos e as irmãs possam entender que Deus, Ele quer algo novo para a minha e para a tua vida. Ele quer revestir e cumprir cada vez mais, para que nós possamos ter uma intimidade com Ele. E um dia nós não precisemos mais orar, porque nós estaremos na glória, e nós só conseguiremos, só precisaremos, necessitaremos de estar adorando a Ele, porque nós estaremos Glória ali a face a Deus. face com Ele, adorando, bendizendo e exaltando, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Glória a Deus. Glória é o Senhor. Então que nós possamos buscar aqui embaixo, para que nós possamos alcançar o reino eterno lá em cima. Aleluia! Vai passar diversidade? Vai. Porque a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós carregamos a nossa cruz com Cristo. Aí nós vamos passar adversidades, vamos passar angústia, vamos passar aflições, assim como nós já passamos nesse mundo. Mas nós sabemos que Deus é Ele quem provê tudo para a nossa vida. Aleluia! Lá fora nós somos desamparados, mas aqui nós fazemos parte dos filhos e filhas de Deus que vão morar no céu. Glória a Nós possamos Deus! cada vez mais estarmos no querer na vontade do Senhor, porque Ele já tem respondido e vai responder cada vez mais na vida dos irmãos. E assim eu gostaria de agradecer essa rica oportunidade
em nome de Jesus. Também agradecer depois o convite, que Deus possa abençoar nosso Inácio cada vez mais, em nome de Jesus, a todos os irmãos da casa, e aqueles que quiserem ter um renovo da parte de Deus, aqueles que quiserem ter, pois, esse fogo do Espírito Santo ardendo na tua vida, somente levanta a tua mão, porque Deus ele vai te honrar, vai fazer uma grande transformação na tua vida. Você que quiser, levanta a tua mão, fecha os teus olhos e somente converse com o Papai do céu, porque Ele vai te direcionar, porque Ele vai trilhar os seus caminhos, porque Ele vai fazer a obra dele na tua vida, porque Ele ainda é o mesmo e não mudou e não mudará. Para que nós possamos cada vez mais nos rendermos aos pés dele, porque ele é digno de toda honra, toda glória, louvor e adoração. Assim agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus, e que Deus possa falar cada vez mais através do Espírito Santo sobre a vida de cada um, em nome de